Então, beleza. Galera, hoje a gente vai trazer todas as nossas lives, nós estamos trazendo um devocional e batendo um papo aqui sobre algum texto. Domingo nós falamos sobre receber um presente, que na tradução da NVT, a João está dizendo assim, eu vos deixo um presente, que é a minha plena paz. Então nós falamos sobre esse presente que é a paz. Hoje nós vamos meditar no Salmo 46:10. O Salmo 46:10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou honrado em nações, serei honrado no mundo inteiro. Algumas traduções falam gentios, terra, mas é isso, serei exaltado entre as nações, serei honrado no mundo inteiro. Mas a gente quer ficar com a primeira palavra. A primeira palavra é assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A nossa ideia hoje, tanto eu e o Gito, a gente vai fazer essa devocional junto aí com vocês, e vocês podem colocar no comentário aí, é porque nesses dias a gente recebe muitas informações de tristeza principalmente, de morte, informações, né, que mexem com os nossos sentimentos, e o nosso coração fica cheio de vozes, né, vozes principalmente com as notícias ruins. Então, esse texto vai dizer que a gente precisa aquietar o nosso coração e saber que Ele é Deus. E como que nós podemos aquietar o nosso coração? Com tantas vozes, né? Televisão tem notícia, rádio tem notícia, as redes sociais notícias, você encontra um amigo, tem as notícias. Tudo isso são vozes que enchem o nosso coração e faz borbulha, assim, ferve, né? Principalmente com angústias. E uma das coisas que nós estamos pensando é sobre ajudar você a aquietar seu coração, né? A ter uma tranquilidade para ouvir Deus. Às vezes as pessoas falam assim, pô, parece que Deus não fala comigo. Deus, ele sempre fala. A gente que é ruim de ouvir ele, por causa de muitas vozes. E a ideia, principalmente nessa pandemia, a gente tem trabalhado essa questão da espiritualidade de, sossega um pouquinho, acalma, né? Não adianta ficar ansioso agora, não adianta ficar revoltado. Então, nós precisamos ter muito domínio. Então, nós vamos trabalhar 3 S's hoje, né, que eu chamo de 3 S. O primeiro S tem a ver com solitude. Para aquietar a nossa voz, nós precisamos ter um momento de solitude. O que é solitude? Solitude não é solidão. Solitude é você estar sozinho com Deus e com você mesmo. Ou seja, você não está sozinho. Você tem a companhia de você e a companhia de Deus. Então, nós precisamos aprender a ter esses momentos a sós, a fugir da multidão. Jesus fazia isso. Você lembra, Gito, que diz os textos de Jesus? Se retirava no barquinho, subia o monte, levantava na alta madrugada, e assim ele tinha seu momento a sós. Sim. Compartilha com a gente como que é seu momento a só, Gito. Você consegue fazer isso como? Na madrugada, você fecha o quarto, fica sozinho, você sai para dar uma caminhada. Você consegue ter esse momento de solitude? Cara, eu tenho um pouquinho antes de dormir, que ele dura a noite toda, né? Porque eu tô quase sempre... Eu fico quietinho, né, mano? Eu vou fazer uma oração, durmo, acordo no dia seguinte só, né, mano? Mas é um momento, assim, bem particular mesmo, assim. Eu tenho essa tradição da oração noturna aí antes de dormir, né? E que nunca, cara, nunca termino. Isso é muito curioso, assim, porque eu vou enrolando entre uma ou outra frase e um ou outro pedido, e quando eu vejo é dia seguinte já. Ou madrugada que você vai no banheiro no meio do caminho também tem isso, né? Mas daí você fica tentando, você fica tentando lembrar onde você parou na oração. Você tem essa também? Eu fico, porque, cara, eu vou falando e vou embolando com sono, com tudo, né? Aí tem hora que eu nem sei o que eu tô falando, mano. Mas antes eu ficava constrangido, assim, Sandro, sério mesmo. Acho que eu vim com essa carga da igreja de uma oração mais ortodoxa, assim, né? Cara, eu ficava com vergonha, cara, quando eu acordava e falava, pô, eu não consigo nem orar, porque a galera sempre falava assim, ó, tem que gastar tempo em oração, né?
E eu ficava, pô, eu começo e durmo, mano, aí eu não consigo, né? Até um dia em que um amigo falou assim, ô Gito, mas tá tranquilo, velho. Já aconteceu quando você era pequenininho assim, do seu pai chegar na tua casa e você senta do lado dele para trocar uma ideia, para ver um filme, e de repente você dorme e quando você acorda no dia seguinte, você tá deitado na cama? Falei, já, cara, meu pai me levava, ficava com dó, me levava pra cama, né? Aí ele falou, pois é, cara, você acha que Deus vai ficar bravo? Deus é melhor que o seu pai, né? Então, se você estiver falando com ele e dormir, tá tranquilo, ele vai levar você pra cama, vai descansar você, não fica com vergonha, não. Cara, depois disso eu nunca mais orei com vergonha, mano. Sempre oro e durmo na paz mesmo, assim. No dia seguinte eu acordo e falo, nem lembro o que eu falei, mas o senhor lembra, né? E aqui na casa dos meus pais eu tenho feito, as ruas estão, né, porque eles moram, e a gente tem feito uma caminhada aqui pelo bairro, eu e o meu pai de manhã. A minha mãe não, porque ela não aguenta esperar a gente, com raiva e vai na frente. Aí ela vai primeiro e eu e o meu pai a gente faz um período de caminhada, assim. Então, uma parte da caminhada é silenciosa. A gente combinou de ser silenciosa justamente para ter um tempo de oração, de meditação, assim. E tem sido um presente de Deus, mano, poder meditar nesse tempo do lado do meu pai, que ele fica lá curtindo também, né? Eu vejo que ele tá fazendo as orações dele lá, é mó da hora, mano. Legal. O João Paulo falou, é como Jesus foi escolher os discípulos antes, né, que se retirou para poder ter um tempo a Aham. sós. Isso aí, ele queria escolher as pessoas certas. Então, essas ideias assim, de conversar com Deus na sinceridade, a gente não pode ter vergonha. E eu gosto do Brennan, no Impostor, que é em mim, no livro que ele escreve, ele vai Uhum. dizer assim, ele vai parafrasear esse versículo e ele diz assim, contei-lhe todas essas coisas de antemão. Daí faz, Sil, aquietem-se, eu estou aqui, está tudo bem. Ele pega Legal, mano. o versículo e fala, meu, aquiete-se, eu estou aqui, está tudo bem, né? Então, o tempo de solitude é para a gente poder lembrar que o Senhor está aí, juntinho Uhum. conosco, independente de circunstâncias, situações e vozes. O segundo passo, o Gito começou a falar, que é o silêncio, o segundo S, né? Primeiro solitude, o segundo é o silêncio que o Gito falou, né? Caminhar em silêncio, dirigir em silêncio, ficar em silêncio, né? As pessoas têm medo do silêncio, porque ela vai ouvir, às vezes, muitas coisas que estão na sua mente e no seu coração quando ela fica em silêncio. Mas a ideia do Uhum. silêncio é a gente poder estar tranquilizando essas vozes. Elas vêm, mas ela vai diminuindo, igual o mar que bate, volta, recua. Assim são os pensamentos. Eles vêm, mas depois vão recuando, né? E o momento de silêncio é um momento que nós precisamos exercitar. A gente vive num mundo urbano, né? A maioria de nós aqui na Life está no mundo urbano, em cidades, correria, aglomeração, né? A gente está com gente todo momento, gente falando, barulho. Então, nós precisamos exercitar na nossa espiritualidade essa questão do silêncio. Eu gosto das madrugadas. Então, depois da meia-noite, uma hora da manhã, começa a ficar silêncio a cidade, daí eu vou para a varanda, fico vendo as luzes da cidade, né, fico vendo o horizonte, fico meditando. Então é meu tempo de leitura, meu tempo de oração silenciosa, aquietar. Nós precisamos fazer isso, não pode ter medo do silêncio. O silêncio faz bem para a alma também, e principalmente para a gente discernir as vozes, né, Gil? Sandrão, e uma parada que eu tava pensando aqui é que o silêncio, às vezes, propõe para nós uma oração sem fala e uma oração sem uma argumentação racional, entende? Porque a gente acha que, às vezes, Uhum. oração é quando a gente fala, Senhor, meu Deus, e tal, 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 né? Agora, quando o silêncio a gente consegue aquietar mesmo,
existe uma oração que é aquela do que o Senhor sonda o coração e a gente fica completamente pacificado, assim. Parece mesmo uma parada zen, uma parada mais de meditação budista, assim, né? Que a galera fica zen, igual nos filmes, né? Tchum, né? Mas isso rola mesmo, cara. O silêncio, no começo, ele é ruim porque te provoca pensamentos, né? Pensamentos do que você deveria ter feito, do que você não deveria ter feito, do amanhã, né? E aí eu lembro do Brega, que já esteve aqui com a gente. Ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, olha, não se preocupa com amanhã, porque Deus já está lá. Né? E eu gosto dessa ideia de que o Deus que é todo atemporal está lá já, tá? Fica tranquilo, é só você que precisa ir para lá ainda, né? Mas ele já está organizando a casa, né? E eu gosto de incentivar as pessoas assim numa oração sem fala, numa oração sem um raciocínio lógico, que é quando você deixa, assim, de certo modo, ser penetrado pela presença de Deus, né, cara? Isso é uma parada muito mística, assim, dos antigos, né? Mas que a gente vai aprendendo, especialmente quando a gente tem ansiedade, como é o meu caso, a gente vai aprendendo com o tempo a apagar tudo e deixar-se ser invadido por uma presença de Deus, assim, né? Não é nada daquela parada assim, energia, não. É só um silêncio E mesmo tal. que faz Só um bem para a silêncio. alma, né? É, só o silêncio. E você vê que às vezes Jesus propunha o silêncio também, né? E os pais da igreja, eles eram conhecidos por tempos e tempos em silêncio, né? Ir ao deserto não é para você ouvir a banda tocar, né? Ir ao deserto você ouvir o silêncio, né? E ouvir o silêncio é curioso, né? Que é quando tá tudo tão quieto que você consegue discernir vozes interiores, né? É muito doido, mano. E é uma questão de exercício, né? O silêncio, de você poder aquietar as suas vozes e se permitir não falar, é uma questão de exercício. Uma das coisas que a gente aprende quando nós temos a disciplina do silêncio, de ficar quietinho, no seu lugar, no seu canto, sem falar, você aprende a ouvir as pessoas também. Nós vivemos num mundo, parece, onde todo mundo tem que dar sua opinião. Você vive num mundo onde todo mundo tem que falar, todo mundo tem que se pronunciar, né? Então, todo mundo que começa a falar, você vê que a gente atropela um outro. Você está falando, eu já quero falar, o outro fala. Então, vira um negócio assim de um atropelando o outro na fala. E quando a gente tem essa disciplina do silêncio pessoal, a gente começa a ouvir melhor os outros, né? Essa foi uma parada legal na psicologia que eu aprendi, que na psicologia o primeiro princípio é observação. O segundo é a escuta, né? O ouvir. Então você fala menos e ouve mais. E eu aprendi com os mais velhos sobre essa questão sobre contar histórias, né? Tinha um pastor amigo meu, velhinho, e ele dizia assim, Sandro, ouça as histórias das pessoas. As pessoas gostam de contar histórias. E faz bem para quem está falando, e principalmente para você que está ouvindo e aprendendo. E nós perdemos essa questão, né, de ouvir histórias das pessoas, experiências das pessoas. Então, isso é muito libertador. Então, o silêncio é o segundo S que a gente está falando. Quem chegou agora, a gente falou sobre solitude, ter um momento a sós com você mesmo e com Deus, ter um momento de silêncio, né, de poder aquietar as vozes, de ficar tranquilo, é o nosso segundo S. E o terceiro S, que é interessante, porque quando você tem a solitude, você está sozinho com Deus, em silêncio, você consegue discernir a voz de Deus, perceber o que está acontecendo, e daí você tem a solidariedade. E você começa a compartilhar tanto os sentimentos, como você começa a compartilhar suas reflexões, suas meditações, como você aprende a ser generoso, ter generosidade nessa solidariedade, né? Daí você fica sensível a toda a situação que está acontecendo. Então, pode reparar que quando você faz esse processo, você sempre acaba sendo uma pessoa útil na vida dos outros, porque você está sensível. Doido, né, mano? Mano, eu confesso que as maiores ideias que eu já tive
foi nesse processo, assim, de solitude, de silêncio, né? Porque eu também sou muito ativo e a gente acha que a gente resolve algumas coisas ou tem ideias na atividade, né? E, cara, e aí foi descobrindo que não é nas atividades que a gente tem as ideias, mas é no aquietar-se, né? Inclusive, se eu não me engano, é o Nietzsche, que é aquele filósofo que diz isso, né? Que se você pensa em cima de algo já pensado, né? De alguém que já pensou aquilo. E se você não para ficar em silêncio, você só reflete em pensamentos que já foram pensados. É só o abismo que ele chamava, né? Que é a escuridão, a solitude, né? O silêncio, que provoca em você os próprios pensamentos, né? E é muito interessante isso que ele fala, porque ele fala, tem uma frase que é bem famosa dele, né? Que é impossível que você gere. Aliás, é por causa dos grandes abismos dentro de nós é que surgem as explosões das grandes estrelas, né? As estrelas, elas acontecem no caos do abismo, né? Da escuridão e tudo mais, né? Então, eu gosto disso, Sandrão. Quando eu tô quietinho, mano, parece que explode dentro de mim, assim, uma ideia que ela tem a ver comigo. Essa é minha mesmo, tá ligado? Assim, e também, pra gente que sempre tá falando na igreja e em alguns lugares, as coisas que eu preparei, assim, mensagem, essas coisas, cara, eu confesso que as que eu considero boas surgiram do silêncio, sabe? Vieram na mente. Não fui eu lá procurando, assim, um versículo para pregar, né? Eu consigo fazer, assim, olhar lá e... Mas as melhores mesmo é quando vem um start, assim, parece que é uma explosão da ideia, né? Você fala, mano, nunca tinha pensado nisso antes, né? E aí, cara, eu confesso que eu só consigo isso no silêncio ou quando eu tô abrindo a geladeira para saber o que eu tô fazendo, né? Porque às vezes você abre e fica ali olhando assim, aí de repente vem a ideia, né? Você, opa! Então é no silêncio e quando eu abro a geladeira, mano, que eu tenho as melhores reflexões, assim, e que eu gero, de certo modo, eu gero estrelas, né? Que eu faço acontecer alguma coisa do caos que tá em mim, né? As minhas melhores reflexões, mano, tem sido nesse tempo assim também, mas é engraçado, tem sido tomando banho, mano. Pensa num cara que tem ideia tomando banho. E já preparei sermão no banheiro, ideia de poder ajudar alguém, tomando banho sozinho, escutando o barulho da água e pensando e falando com você mesmo, e aquietando sua voz, falando Aham. com Deus e refletindo em toda a situação, né? O único problema é que a conta vem alta depois, porque você esquece o tempo e fica lá, né? Mas, mano, Sandrão, você é... já rolou de Oi. você estar quase dormindo assim, mano, aí de repente vem uma ideia para revolucionar o planeta, que você fica na dúvida se você dorme ou se você acorda para notar, mano. Já rolou que você, mano, eu tenho que salvar o planeta ou eu vou dormir? Cara, na maior parte das vezes eu durmo que se dane o planeta, mano, mas teve vezes que eu já acordei assim para notar já, tipo, essa aqui é revolucionária, né? Tipo, Não, tem hora que você tem que sair. O que eu faço? Estou tomando um banho pensando nas coisas, me vem um versículo, do versículo eu já penso no esquematizar tudo como que vai ser. Daí eu falo assim, saio do banho rapidinho para anotar, porque senão eu vou esquecer, né, irmão? É aquele momento de inspiração, senão já era. anota lá no Já fiz espelho, isso, assim, quando... daí depois some. você anota e sai correndo sem toalha para pegar a caneta, já vira uma bagunça, mano. Já coloquei assim, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Mas essa Cara, tá parada, doido. mano, eu acho que a gente precisa voltar e resgatar esse esquema esse resgate, né, da solitude, do silêncio e da solidariedade nessa ideia de estar sensível à necessidade do próximo, né? E quando a gente faz isso Uhum. nesse processo, não sei com você, mas comigo é quase
100% certeiro no tiro. Às vezes a gente tem miragem. O que é miragem? Eu sempre falo de diferença de visão e de miragem. Miragem, ela desaparece. A visão, ela permanece. Abacuque vai dizer que... Travou? Deixa eu ver. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Caiu? Dá um toque aqui. Se caiu, se ainda está online. Ah, caiu. Ô, mano, Oi. eu tava aqui de boa, prestando atenção no que você tava falando, apareceu assim, ó. Agradecemos pela sua participação. Falei, tá bom então, né, mano? Então tá, né? Tá bom, eu saí fora assim, falei, mano, acho que caiu. Caiu a internet aqui, vacilou aqui. Caiu, mano. Falei, mano, Bem, o diretor do programa me excluiu. Falou, esse cara não tá falando nada com nada. foi, foi a internet, foi a internet. Oh, nem sei onde eu tava falando. Ah, eu tava falando de visão e miragem. Isso. A miragem, ela desaparece. A gente já viu isso aí muito em desenho. Tinha antigamente os desenhos, né? O cara no meio do deserto, ele via sei lá, uma poça d'água, um lago, e saía correndo e pulava e era areia, né? Por quê? Porque ele tá sem líquido, tá com fome, e daí você começa a ver coisas que não existem. Isso é miragem. A visão é aquela visão de Abacuque. Quando você tem uma visão, você escreve em letras grandes para aquele que passar correndo, ele vê. A visão, ela permanece, ela não vai embora, né? Uma visão quando vem de Deus. Então, esse processo que a gente está falando de solitude, de silêncio, solidariedade, quando essas coisas partem do coração, ela vem para ficar. E daí ela vai durante um bom tempo nessa questão. Quando não é de Deus, daí você já esquece, daqui 10 minutos você já esqueceu, não faz sentido e segue o jogo. Gente, vou ter que sair. Muito massa aqui. Após a pandemia, estarei com vocês para ajudar lá no louvor. Valeu, João! Ô, João, duvido que você vai, mas se você for, é nóis, mano. Já batuca lá pra nós. Parece lá, cola lá com a gente, João. Toda quarta e domingo nós estamos aqui, falando um monte de coisa que não tem nada a ver e um pouquinho de coisa assim legal. É isso. Ô, Sandrão, então, beleza. Cara, sempre foi tradição da cristandade, né, mano? O silêncio, cara. A gente perdeu essa tradição com o advento da máquina, do barulho, da correria, né, cara? Essa é uma parada que a gente foi perdendo, né? E é bem curioso, porque a maior parte do tempo os cristãos ficavam em silêncio e as leituras eram em voz alta, né? Hoje a gente lê em voz baixa e fala pra caramba, né, mano? Não consegue ficar quieto, né? E, cara, se os pais da fé praticavam o silêncio, se Jesus praticava, se você vê os discípulos de Jesus também, em alguns momentos, certamente em silêncio, a gente precisa voltar a praticar isso aí, né? Eu lembro na minha igrejinha que tinha oração silenciosa, que era terrível, porque quando é em comunidade, sempre tem alguém que quer falar alguma coisa, porque tem o constrangimento de você ficar perto de alguém em silêncio, né? O pessoal até fala que verdadeiros amigos são aqueles que conseguem ficar perto em silêncio sem se sentirem constrangidos, né? Porque é um desafio mesmo, quando você não conhece a pessoa, você fica perto dela em silêncio, é ruim, mano. Aí quando você conhece, tudo bem, né? A gente já viajou de carro e a gente
lembrou de conversar depois de uma meia hora, assim, que nós estávamos curtindo a estrada. Mas quando você está com quem você não conhece, aí você quer ficar, né? Fala alguma coisa aí, mano. O que, que você acha disso, né? Eu percebo que a nossa espiritualidade tem disso também em relação à oração, né? Eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo ficar perto de Deus sem ficar constrangido, né, mano? Sem ficar constrangido assim. É claro que a gente se constrange dos nossos pecados, a gente se constrange de sermos seres falíveis diante do Eterno. Mas chega um momento em que a gente consegue ficar quietinho assim e só discernir o amor dele por nós, né, mano? O cuidado, o amparo, né? Esse também é um exercício, né, Sandrão? Assim como a gente tem que exercitar com um amigo, a gente pode exercitar com Deus também, né, cara? É conseguir ficar na presença dele em silêncio, sem ficar constrangido, né? É nessa maneira. O Doni falou que viajou comigo e eu não parei de falar, porque quando eu parava de falar, ele dormia e roncava. Daí eu ficava puxando o papo com ele para ele não roncar. Quando tá viajando ronca, assim, é embaçado não conversar. Ronca pra caramba o Doni, mano. É um leão, velho. Mas você usou o exemplo legal da viagem, porque essa nossa viagem assim com Deus, né, essa intimidade que a gente tem, é isso mesmo. Tem momento de falar, tem momento de ficar quieto, tem momento que você tira o seu cochilo, tem momento de comentar. Essa acho que é a nossa parada assim com Deus, né? Tem momento que a gente está trabalhando e tá lá. Tem outros momentos que a gente quer direcionar para Ele com alguma angústia, né? Às vezes com ansiedade, né? Coração pesado. Tem hora que a gente pesadão. Só quer desfrutar da companhia. Né? Te amo também, Doni. Você é um negão querido. Sandrão, ontem rolou uma parada bem legal comigo também, né? Eu fui com meu pai pra praia lá, deserta, né? Que é assim, ele mora num bairro mais distante, né? Então, em Peruíbe, a galera fica pra lá, né? Então aqui já não tem ninguém, porque a Covid travou. Mesmo quando tem turista, aqui é bem menor, né? E com Covid não tem ninguém mesmo. Aí a gente foi pra lá, nós éramos os donos da praia. Tinha nós, eu brinco com a torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians, que tinha uns 3 gaviões e uns 5 urubuzão lá, né, mano? E os caras foram lá também. E aí a gente tava lá, meu pai falou, mano, vou ali no banheiro ali, né, no matinho dele lá. E aí eu falei, beleza, mano. Eu fiquei de frente pro mar, né? Falei, agora eu vou orar. Tá ligado? Aí eu fiquei na minha cabeça assim, quais são os pedidos de oração que eu tenho, né, mano? Eu tinha tanto, sabe? Tipo, tanta coisa para orar, que eu acabei falando assim, Senhor, tu sabe, né, mano? Essa lista é enorme. Eu quero descansar, que o Senhor sabe. Deixa eu ficar olhando aqui pro mar, curtindo aqui. Cara, fiquei curtindo ali o marzão, em silêncio e descansado, que ele sabe. Que se eu fosse listar, mano, toda a treta, eu ia voltar de lá aqui falando, né? Tipo, então, assim, foi uma experiência bem interessante, assim, de... Sabe quando é uma oração que antes de você falar, ela já foi feita, sua mente já pensou, ele sabe, né? E aí você fala, Senhor, o Senhor sabe, descansa, assim. É mó barato, mano. Aí eu voltei da praia, já na paz, assim. E muitas das coisas pela qual eu orei, deu errado. Mas aí você tá descansado. Você fala, mano, se eu orei e o bagulho é assim, então já era. Vou eu ficar na paz, mano. Então, tranquilo, mano. Esse saber de que Deus está no controle da parada, que cuida da gente em amor e tal, eu curto isso, mano. A galera que está entrando aí depois, a gente está fazendo um devocional aqui, e a ideia é Salmo 46:10, quando ele fala, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. E aqueitai-vos no sentido da gente poder guardar o nosso coração, né, que fica agitado, principalmente com muitas vozes, nesse tempo que a gente vive, tanto de pandemia, como questões políticas, sociais, tudo, né, que envolve família, né? Então, a gente tem muitas demandas, trabalho, negócios, e isso acaba enchendo o nosso coração com muitas vozes, né?
e tem momento que a gente precisa parar e se esvaziar. E isso a gente faz com a solitude, que é o seu momento sozinho com você mesmo, com Deus, um momento de silêncio, que você não precisa falar nada e agora é um momento de ouvir ou tentar estar sensível àquilo que de repente Deus quer te mostrar, te iluminar, te conduzir, sei lá a expressão que você quer usar, e você, essa sensibilidade que nos dá a solidariedade que a gente estava falando, né? A gente sai, outra pessoa sai leve, a gente sai feliz, a gente sai com vontade de poder ajudar alguém, fazendo campanha de cesta básica, campanha sei lá do que, de construção, daí a gente renovou as energias, daí você tem gás para... Então, nosso devocional é baseado nisso, galera. Vocês que chegaram depois, né? Salmo 46:10, e a gente poder aprender que a gente participa com Deus. Ele nos convida a participar com Ele, nós somos cooperadores. Porque às vezes, na nossa militância, parece que eu vou com tudo e falo, vem comigo, Deus. E a gente precisa parar, que é o contrário. É Deus que fala, segue-me. Vem comigo, né? Participa. Vem comigo, Sandrão. É o contrário. Bora. É o contrário. E daí, quando ele fala isso, daí você pode ir que é certeza que ele está na frente, ele está no amanhã, né? Ele está no nosso futuro, e isso traz muita tranquilidade para o nosso coração. Então essa é uma... Até se os bagulho der errado, você fica na paz, né, mano? Porque ele chamou... Ele chamou, mano. Falou, ó... Quando eu morava no morro e tinha um monte de tiroteio, eu pensava que ia morrer, eu falava assim, tu me chamou e me colocou nessa enroscada, e agora? Daí... Isso mesmo. Ficava na minha, né? Com medo de morrer, mas não morri, tô aí, não... Naquele momento, né, não tinha nada, ele cuidou, e isso me serve de experiência de fé para as outras coisas também, porque ele é o mesmo que cuidou lá atrás, cuida hoje e vai cuidar amanhã. Então que o Senhor nos ajude a aquietar o nosso coração. Amém, finaliza aí para nós com o que você quiser. Eu quero finalizar dizendo que nós estamos fazendo um bolão. E quem chegou aí por último, quiser participar, o prêmio é um kit Covid-19. Você vai ganhar uma caixinha de ivermectina para você tomar e não pegar o Covid. Não pegar não, esquece isso que eu falei. Porque senão vocês vão falar que eu estou vendendo cura. Para quando você pegar, você ficar firme. Sei lá o que eu falo. Também não pode falar isso. Prevenção. Pegar, né? Mano. É uma prevenção. Caixa. Então é o seguinte, nós temos que encerrar o bolão agora, porque se sair um gol aí já não vale mais nada, né? Então, acabou agora por já. Por último, Fluminense e Flamengo, diga o resultado, tá bom? Para você ganhar uma caixinha de ivermectina. Beleza? E eu quero falar também sobre o sorteio da semana passada. Isso. É o seguinte... Pode falar, Gitão. Depois da nossa live aqui, nós vamos colocar no history do nosso Instagram o vídeo do sorteio, para você ver que nós não estamos roubando. Olha que bonito. Nós sorteamos de verdade. A gente coloca o nome de todo mundo num programa lá, e a Belinha aperta o play, o negócio roda e cai em quem participou. Então é o seguinte, para você ganhar o livro da semana que vem, você tem que marcar 3 amigos no Instagram da Capela e curtir a postagem, tá bom? Pra gente ter mais seguidores. Tem que ser seguidor, marcar 3 pessoas e curtir a postagem. Isso. De preferência, marque gente que não curte a Capela. Porque você marca eu, Sandro e a Tani, não adianta nada, mano. Marca a tia Zélia, que faz almoço de domingo para você, marque o porteiro do seu prédio e marque o garçom do Habib's lá, que você conhece, mano. Vai marcar nós? Mas pode marcar nós também, que você concorre, mas marca quem não conhece. Beleza? Olha só, ganhadora do maravilhoso livro do Lauren Cunningham foi a Milvia Alcântara. Que ela entrou aqui, mas eu não sei se ela tá aqui ainda. Deixa eu ver se ela tá aí. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, Milvia. Você ganhou o livro. Milvia! Aê, tá aí, ó.
E a Belinha Joia. vai mandar para você ou vai entregar. Mas pode Olha aí, ficar Gitão, preocupado olha que o Doni. Vou mandar um livro meu para... Demorou, Doni. Não manda não, velho. Deixa a gente sortear, que aí quando a pessoa ganhar, você manda direto para ela. Pode ser? Que às vezes é lá do Amapá, né, mano? Aí você já manda lá que vai ficar bem barato o pack. Para você mandar. A Milvia aí, ó. Eva ganhou. Ô, Milvia, Parabéns, no Milvia. Nós vamos particular... desinfectar o livro. Travou, vai. Só falando para ela que no particular ela põe endereço. Manda o endereço para nós no privadinho aqui e nós vamos desinfectar as mãos antes de pegar no livro. Já está no plástico certinho, nós vamos colocar dentro de um outro plástico e nós vamos fazer todo o processo de desencovidização da parada e você vai poder ler ele sem pegar Covid, tá bom? Maravilha. Karine dando um oi aí. Ó, o próximo livro vai ser... Você tá com ele aí, Gito? O próximo livro? Não, né? Nós vamos colocar não, daqui a pouco. Não, só a fotinha. Ali. A fotinha tá. Aqui. Peraí, deixa eu achar a fotinha. O próximo livro nós vamos começar amanhã. Acabando aqui, a gente já começa de novo o próximo Esse livro aqui, que vai ser sorteado domingo. Aí, ó. Do Caio Fábio. O que o sofrimento ensina. Do Caio Fábio. Beleza? Isso, joia. Vai ser autografado, viu, esse livro? Por mim e pelo Sandro. Achou que era pelo Caio, né, mano? Ah, aqui não. Então, começando agora que vai acabar, você já faz isso e domingo a gente sorteia este. E domingo a gente vai sortear o do Doni. Começa do Doni. Fechou. Beleza, galera? Ó, bolão, quem quiser votar, você tem mais 2 minutos enquanto a gente dá um salve pra galera. Você pode falar o resultado que você acha que vai ser Flamengo e Fluminense, hein? Tá acabando, hein? Em mais 2 minutos só. Vamos dar um salve aqui, Sandrão. Ó, o Bora. Christian, nosso amigo, a Belinha, nossa secretária, a Ana Bela, a Ana Carol Guidini, que tá devendo um livro para mim, inclusive, a Cristiane, que o sobrenome é QRZ, que é um código. QRZ não é um código de rádio que se fala. Alô, câmbio, QRZ. Sei lá, meu. O Carlos Matheus, a Luciene, o Doni, o Vandão, a Lili, a Sandra, a Karina, a Janaína, a Milvia, que ganhador do livro. O James, o Gito, a Márcia. Ô, Cris, a nossa amiga vazou. Se ela escandalizou, você conserta lá, mano. Eu acho que não, nós somos legais. Ó, o Carlos falou que vai ter 3-0 Flamengo. Então, galera, fica assim. Agora a gente vai colocar o outro livro. Aí você tem que ser seguidor da capela, colocar 3 pessoas, marcar 3 pessoas e curtir o próximo livro que vai ser do Caio Fábio. Daí nós vamos sortear ele domingo. E domingo a gente começa a sortear o do Doni, que vai ser o sorteio na quarta. Então, todo domingo e quarta vai ter um livro aí para vocês. Beleza? Ó o Vander, 2-1 Flamengo. Ó. E a Josinalda estava namorando, chegou agora. Chegou só agora. A Josi perdeu a bênção. E perdeu tava também dando uns beijos, possibilidade vai pegar Covid aí, dando uns beijos. Ela é a única pessoa do mundo que começa a namorar no distanciamento social, mano. Com um paramédico de São Paulo. Você acha que o cara tem o quê, mano? Covid, mano. Você tá doido. Aí, ó, já é. Paramédico. Mas ela falou que como que ela tava na quarentena há muito tempo, agora não tem problema pegar Covid, não, ela vai beijar. Importante é beijar, né, Josi? Uhul! O Vandão um pouquinho, ela tava com ela. Ela perdeu a hora. Vandão. Então tá explicado, tá não vamos nem comentar o bagulho aqui, que o negócio tá doido. Eu recebo, mano. Aí, ó, recebe. Charamanais. Vambora! Gente querida, Deus abençoe vocês. Milvia, depois manda um seu endereço aqui pra gente te mandar o livro, tá bom?
É nóis. Vocês, Solitude, silêncio e solidão. 46, 10. Isso aí. Domingo é nós de novo aqui, né, mano? O 9. A gente passa o horário. Acabou?